Boa noite, irmãos. Essa noite não está boa não, está muito ruim essa noite, irmãos. Vamos melhorar essa noite? Boa noite, irmãos. Está quase boa. Boa noite, irmãos. Agora a noite está boa, né? Parece que o pessoal jantou antes de vir para cá, a comida entalou, né? Aí não sai direito, né? Eu, como não jantei, estou falando pode, mas se estava entalado, desentalou agora, amém, irmãos? Sejam bem-vindos à casa de Deus. É uma alegria tê-los aqui. A gente acaba se conhecendo, né? E a semana passa rapidinho, né? Hoje já é a nossa última noite. Mas eu tenho certeza de uma coisa: que a sua vida foi dividida em antes dessa semana e depois dessa semana. É verdade ou não é? Levante suas mãos quantos se sentiram abençoados nessa semana, né? Eu me senti abençoado essa semana. Eu tive o prazer de ouvir a voz de Deus através da palavra, né, da Bíblia. Por mais que nós estudamos a palavra e pregamos, sempre nós estamos aprendendo, né? Aprendi um pouquinho ontem com o irmão, né, irmão? Né? É o lapeta, né? Isso aí, aprendi também essa semana. Veja que interessante. Porém, veja, queridos, cada noite, depois de cada sermão, existe uma pessoa especial que tem conversado com você. Tem ou não tem? Eu acredito que quando você sai daqui para fora, principalmente os nossos amigos que estão visitando, que estão estudando a Bíblia, você sai conversando com Deus, sai ou não sai? Sai refletindo nos temas que estamos pregando, sim ou não? Levante a mão os visitantes que têm ouvido a pregação e que saem. Sai ou não sai? Veja, esta pessoa que está conversando com você é o seu Deus. Ele está falando com você. Sabe, você percebeu que em todas as noites não se toca uma musiquinha para chamar a pessoa aqui à frente. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza e tenho visto o Espírito Santo falando com vocês. E eu tenho certeza que Ele tem incomodado vocês a tomar uma decisão sobre cada tema quando vocês saem daqui para fora, é ou não é? E Ele é Deus. É Ele que foi deixado por Cristo Jesus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que inspirou os temas que estão sendo pregados essa noite aqui. E quando a pessoa sai, ela sai conversando com Deus. Vamos aguardar nossas irmãs se ajeitarem ali. Isso, empurra ela para lá que não vamos ficar com mais gente. Isso, amém? Vamos lá? Queridos, hoje nós vamos, antes de começar no tema de hoje, que é um tema muito importante, nós vamos fazer uma pontinha que faltou ontem por conta do horário. Eu sei que se eu ficasse até meia-noite vocês iam ficar felizes da vida, né? Mas eu dei uma pausazinha e nós vamos continuar. Veja, e às vezes a pessoa pensa assim, mas pastor, então quer dizer exato, mas quer dizer então que Deus não pode fazer milagres na vida de pessoas de outras religiões, sim ou não? Sim, Ele pode. O que nós aprendemos ontem é que todo milagre, cura ou fenômeno dentro de um ambiente religioso que prega uma doutrina adulterada não é Deus, não é Jesus. Aí é que está o detalhe. Porque se Jesus fizer um milagre ou uma cura de um meio religioso que está ensinando uma doutrina errada, uma igreja que não é de Deus, nós aprendemos ontem que Deus tem uma igreja, como foi, irmão? Então, se Jesus fizesse um milagre ali, por causa da sinceridade e da inocência da pessoa, a pessoa pensaria que ali é o lugar certo, que em qualquer lugar ela se salvaria e qualquer doutrina de qualquer jeito, e não é assim. Aí, por conta daquele milagre, ela ficaria ali, Jesus voltaria. E aí então, como é que ficaria essa questão? Porque ela fala, não, eu fiquei lá porque já que o Senhor fez aquele milagre na minha vida ali, então eu pensei que ali era a igreja certa, eu fiquei ali até morreu, até o Senhor voltar. Está entendendo agora? Porém, existe um detalhe interessante. Deus ama todas as pessoas. As bênçãos de Deus são divididas em dois grupos, dois grandes grupos. O primeiro grande grupo são as bênçãos incondicionais. O que é uma bênção incondicional? Quer você creia em Deus ou não, quer você
conheça a verdade ou não, as bênçãos incondicionais Deus pode derramar na vida de qualquer pessoa, quer ela sirva a Deus ou não, Deus derrama essas bênçãos. Quer você conheça a verdade ou não, elas são bênçãos incondicionais. Quer ver um exemplo? A chuva é uma bênção de Deus. Ela cai só na roça do servo de Deus? Não, ela cai na roça até daquele cara que é ateu, que não crê em Deus. Cai a germinação da semente. O ímpio lá, o cabra que é satanista, eu conheço pessoa que é satanista, tem plantação de soja, e ele joga a semente lá, ele é satanista, e o milagre da germinação é o milagre de Deus. Deus faz a semente dele germinar, e a semente serve de Deus, e nasce, e todo mundo se dá bem. Está entendendo? Essas são bênçãos incondicionais, que Deus ele derrama. Jesus fala que Deus derrama bênção sobre justos e injustos. Agora, o problema é que o ser humano confunde, que por receber bênçãos incondicionais, ele pensa que por isso é um sinal de que ele já está salvo. A salvação é uma bênção condicionada, ela não é uma bênção incondicional. Amém, irmãos? Por isso que Jesus disse que quando ele voltar nas nuvens dos céus, vai ter um grupo de salvos e um grupo de... porque a salvação não é incondicional. Se a salvação fosse incondicional, Jesus já morreu, certo? Então está todo mundo salvo. É incondicional? Precisa, já morreu, já pagou o preço, né? Já nós vamos falar desse assunto, vamos falar sobre o perdão de Deus hoje. E aí você vai entender claramente. Mas veja, o perdão é uma bênção condicionada. Ela não é uma bênção incondicional, ela tem condições para eu receber o perdão de Deus. E é aí onde nós temos que estudar e nós temos que aprender. Agora olhe só que caso interessante. Muitas pessoas, como eu e outros, que nascemos em um lar católico, são devotos da Vossa Senhora de Aparecida, né? Porque ela não é mais minha senhora, ela foi por um tempo, não é mais, né? Então eu digo Vossa Senhora porque minha não, né? Então veja bem, só que muitas vezes as pessoas não sabem, por que ela chama Aparecida? Veja, eu fui coroinha, eu ia ser padre, então eu tinha que saber desses assuntos direito. E esse negócio, veja, o nordestino é o maior devoto de Aparecida, ele não sabe que a história foi aqui em São Paulo. E o pior, nem os paulistas sabem do assunto direito. Todo mundo vai seguir um negócio. Já aprendemos que idolatria é pecado, né, irmão? Já aprendemos. Bom, vou explicar para vocês, bem brevemente. Não lembro a data agora específica, mas a linha Aparecida, quem já foi lá sabe que tem um riozinho. Tem um rio ou não tem? Bom, quem aqui é filho de nordestino ou nordestino sabe que quando o rio está ruim para peixe, qual é o melhor horário para se pescar? À noite. Porque existe algo na beira dos rios chamado loca. Quem sabe aí, loca, levante a mão. Quem é nordestino sabe disso, loca, né? Então lá no sertão da Bahia o pessoal sabe disso. Tem os pescadores de loca. Você chega ali em Pindobaçu, Jacobina, essa região. Pescador de loca são aqueles que mergulham. Eu conheci um rapaz chamado Elcio, ele ficava 6 minutos debaixo d'água. Ele era loqueiro, mas não era loqueiro de lock do inglês, não. É porque loca são os buracos do rio. Conforme ele baixa o seu nível, a água, conforme o vento bate, vai batendo e cava nos barrancos um buraco interessante, é tipo umas cavernas dentro. Conforme o rio enche, o rio tem a cheia, dá uma cheiazinha, né, que ele está no nível mais alto. Esses buracos, os grandes peixes do rio, eles ficam ali dentro, porque eles não gostam da luz, eles gostam do escuro, eles entram dentro dessas locas. Durante a noite, por isso que os loqueiros são pessoas que entram lá para pegar esses peixes com arpões. Eles veem o peixe, né, com a lanterna submarina, eles vão e eles enfiam o arpão. E aí pegam esses peixes grandes. Durante a noite, esses peixes saem da loca. Então, quando você pesca à noite, esses peixes perdem o senso de direção e eles perdem a noção de raso e fundo. Tanto é que tem gente lá na Bahia, que eu já vi, eu já pesquei assim, com candeeiro, eles amarram o candeeiro na cabeça. Quem aqui sabe o que é candeeiro? Levante a mão aí. Amarram o candeeiro na cabeça. Se alguém é nordestino sabe o que eu estou falando, né? Amarra o candeeiro e ele vai assim, ó, no rasinho. De repente, quando ele vai andando e olhando, quando ele vê 2 brilhos, porque o olho da traíra e o olho do peixe, ele brilha com o reflexo da luz. Quando você vê 2 brilhos vermelhos, é o peixe, ele se encandeia, aí ele vê a luz, ele fica assim, ó. Aí ele vem bem para a flor da água, olha o tamanho da danada, olha, no rasinho, que eles perdem sem direção. Aí o cabra vem com o facão e ó, sulapo, e dá um corte nela, ela boia na água, ele pega e bota dentro da bolsa. E aí ele vai com o candeeiro,
candeeiro tem que candear os peixes. Não sei aqui quem sabia disso, quem já soube dessa vez. Eu pesquei assim, né? Papai pescava assim, então é coisa cultural, né? Então é exatamente assim que pesca. Outros preferem vir puxando uma rede. Então eles vêm no raso, na parte rasa do rio, vem um de um lado, né, e vem puxando assim a rede, e de repente você vai ouvindo os baques, ouvir os baques, fecha a rede, é peixe grande, porque à noite os peixes se perdem. Veja bem, ali naquele riozinho da Aparecida, houveram pescadores, não me recordo se são 2 ou 3, mas era mais de um, e eles passaram a noite toda pescando com o barquinho. E aconteceu que eles passaram o dia e não deu peixe. Mas falaram, vamos pescar à noite. Puxaram a rede a noite toda e não pegaram nenhum peixe. Aqueles homens eram católicos, preste bem atenção, adoravam imagem, estavam em pecado ou não estavam? Em pecado, religião errada, só que eram pessoas que não conheciam a verdade. São pessoas sinceras, sim ou não? São. Entendeu agora? Veja, até então sinceridade não dá o direito da salvação. Você tem que ser sincero e buscar a verdade. Mas existem bênçãos incondicionais de Deus. E olha o que aconteceu com aqueles rapazes. Quando chegou a parte do dia, eles olharam para as redes, eles passaram outro dia e a noite pescando e não pegaram nada. E se não pegou a noite, meu irmão, é terrível. Os discípulos um dia, eles lembraram, quando eles chegaram na parte da onde tinha a igrejinha antiga, quem já viu a igrejinha antiga lá na Aparecida? Né? Quem já foi lá já viu. Aí eles viram aquela igrejinha pequena, que ela fica do alto assim, né? Quando eles viram aquela igrejinha, o que a pessoa lembra quando ela vê qualquer igreja, seja verdadeira ou falsa? O que ela lembra? De Deus. É ou não é? A pessoa lembra de Deus. E eles lembraram que os discípulos, que também eram pescadores, a Bíblia fala que eles pescaram à noite. Irmão, você entendeu o desespero de Pedro, Tiago e João? Se eles pescaram a noite toda e não pescaram peixe, isso é uma tradição dos pescadores do mundo inteiro. Não pegou peixe à noite, meu amigo, não vai pegar em horário nenhum. Tanto é que quando Jesus mandou Pedro, João e Tiago jogar a rede, o que eles falaram? Senhor, pescamos a noite toda e não pegamos nada. Sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Senhor, nós nos criamos no mar. Nós somos pescadores, a gente nasceu dentro do barco. A gente tem quase 40 anos dentro de um barco. Se você sai para pescar à noite e não pega nada, não tem peixe. Quando eles disseram para Jesus, pescamos a noite toda e não pegamos nada, eles estavam dizendo, é impossível pegar peixe nesse horário, pior, nessa beira, os peixes que gostam de barulho, assim ou não é? Eles correm, mas aí eles olharam e eles viram uma certeza, uma convicção nos olhos de Jesus. E aí Pedro fala, mas pela tua ordem eu vou jogar, ou seja, eu sei que não vai pegar, mas pela sua ordem eu vou jogar. E jogaram. E quando jogaram, o que aconteceu, irmãos? Se encheu de peixes. E aquilo foi um milagre. Esses pescadores ali da Aparecida, eles lembraram desse ocorrido. A história conta que eles tiraram o chapéuzinho da cabeça dentro do barquinho, olharam para o céu e eles falaram assim, Deus nosso Senhor, um dia quando o teu filho Jesus esteve aqui sobre a terra, ele se compadeceu de alguns pescadores, porque eles não tinham o que dar de comer para a sua família. Senhor, hoje nós estamos na mesma situação. Ô Senhor, não precisa encher as redes que nem a deles não, mas dá uns peixinhos para moda e a gente dá de comer para os nossos filhos. Eu te pergunto, você acha que Deus ia atender, sim ou não? Se até eu só de contar, eu conto isso várias vezes pregando, me emociono, né? Imagina Deus, né, que criou as nossas emoções. Você acha que Deus não atenderia? Atende. Conhece a verdade, está no lugar errado, está no lugar errado, mas é ser humano. Deus se compadece de todo mundo. Não quer dizer que por causa disso está salvo, está entendendo? Agora não confunda as coisas. Aí agora Deus abençoou. E eles jogaram a rede com fé. E eles jogaram a rede com fé. Quando eles jogaram a rede se encheu de peixes. Amém, irmãos? Foi um milagre. Porém, quando eles estavam separando os peixes ali, emocionados, porque Deus atendeu a oração deles, eles observaram que dentro da rede tinha uma estatuazinha de madeira, assim, uma bonequinha de madeira pretinha, sabe? E algumas pessoas perguntam, da onde que apareceu aquilo? Vou te contar da onde apareceu. Naquela época haviam muitos escravos que fugiam, o negócio é antigo, ainda tinha escravidão no Brasil. Então alguns escravos fugiam dos senhores feudais aqui de São Paulo, e eles fugiam para os quilombos, para as montanhas, né, lugar de difícil acesso.
Porém, a maioria dos afrodescendentes ou africanos assim, eles eram pagãos e eles cultuavam aqueles os deuses, né, as imagens que foram infelizmente criadas por Satanás. Você quer tirar dúvida disso? Vamos ver aqui sobre a idolatria. Abra aí a sua Bíblia em Coríntios. Deixa eu só ver aqui se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Assim, 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ver aqui, falar um pouquinho sobre o paganismo e a idolatria. Por isso que Deus abomina a adoração a ídolos, né? Por isso que lugares como a África, lugares como outras partes do mundo, quando eles praticam a idolatria, eles estão convidando essa pessoa que nós vamos aprender aqui, e aí Deus não pode estar. Por isso que existe tanta miséria e desgraça nesses lugares. Todos acharam? 1 Coríntios 10, versículo 19, diz o seguinte: que digo, pois, que o sacrificado a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam que as sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados dos. A idolatria foi originada em Satanás. Adorar qualquer coisa, imagem, ídolos, é prestar culto a Satanás. Entendeu por que a África está daquele jeito até hoje? Você entendeu agora, né? Não é porque tem gente que fala, cada cor não tem nada a ver com cor tal. Até hoje na África se pratica sacrifício humano com um pedaço de pau, um pedaço de madeira. Até hoje se pratica canibalismo em alguns lugares lá. Então quer dizer, como que Deus vai estar no lugar desse? Porque as pessoas adoram o demônio. E olha só o verso 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A pessoa tem que fazer uma decisão, tomar uma escolha. Amém, irmãos? Então veja, e aí tem religiões que permitem aí adoração de imagem e tal, que é uma coisa do demônio. Veja, eu era católico e tal. E ali se pratica isso, e é uma coisa do demônio. É Deus que está dizendo, então eu tenho que respeitar. Se Deus está dizendo, E por isso eu tive que sair desse meio religioso errado. Porque se eu sou verdadeiramente sincero, se eu não conhecia, tudo bem, mas agora que eu conheço, eu tenho que o quê? Eu tenho que sair, porque se eu fico no erro, eu não sou mais sincero, eu sou sem vergonha. Porque eu sei o que é errado e eu quero ficar com o erro. Aí agora eu não sou mais inocente. Se Jesus voltar, não, você está no erro porque você quer. É problema teu. Você não é mais você já leu minha palavra, você já sabe. Agora veja bem, então os africanos, os escravos que fugiam da opressão, eles então praticavam cultos pagãos, a tal da Iemanjá. Está entendendo agora? Que é uma deusa das águas aí que Satanás criou, que na verdade são os anjos maus. E aí então eles fazem os sacrifícios e as oferendas dele aonde? Nas águas. Lá na nascente desse rio da Aparecida, estava cheio, tinha um quilombo, era cheio de escravos, tem um quilombo lá. Até a história lá, tinha um quilombo, vários negros fugiam para lá. Então eles faziam sacrifícios a tal da Iemanjá. E eles faziam as estatuazinhas dela de madeira bonitinha, entendeu? E ela era uma deusa africana, por isso fazia com estátua negra, por isso que ela é pretinha. Entendeu? Eles faziam, então jogavam os barquinhos, o rio era cheio daquilo. Aí aqueles homens pediram para Deus, Deus deu a bênção, quando puxou a rede veio lá, o rio era cheio daquilo. Aí eles, olha, Deus mandou essa santa para fazer esse milagre. Está vendo aí o erro de estar numa igreja errada, a doutrina errada? Porque eles foram ensinados que Deus para fazer milagre precisa de uma santa, de um santo, olha só. Aí então eles pegaram aquele pedaço de pau, que era uma coisa do demônio, vai vendo, com todo carinho, porque foram ensinados errado. Foram até na igrejinha perguntar para o padre, padre, acabou de ter um milagre, contar a história da pesca, que era impossível, orar a Deus e tal. E aí Deus mandou essa santa para trazer os peixes para dentro da rede. Olha essa situação. Está vendo a situação que o ser humano põe Deus? Tem nada a ver um pedaço de pau ali, coisa do maligno. E aí o padre então, não, é isso mesmo, porque Deus para fazer milagre precisa de uma santa, de um santo, um negocinho. Aí então, mas então padre, qual é essa santa? Porque de hoje em diante nós vamos ser devotos dessa santa. E aí então o padre começa, de Lourdes não é, e é tanto. E aí ele falou, Nossa Senhora de Aparecida. Por quê? Porque ela apareceu. É isso mesmo, irmão. Ele não sabia o nome, nunca viu, e aí botou uma capinha, coroinha, deu uma ajeitada lá, está lá até hoje, tá um monte de gente orando. Iemanjá.
uma imagem criada por Satanás. Padroeira do Brasil é um demônio. Situação terrível, né? Bem duro falar isso, né? Doía também para mim quando me falavam, eu ia ser padre. Imagina a situação, quando me falavam, mas quando a gente lê a Bíblia, doeu, mas eu falei, mas como que eu vou brigar com Deus? É a Bíblia, é Deus que está falando, não posso, entendeu? Eu fui enganado, e se eu fui enganado, agora eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, amém, irmãos? Então veja, e ali então confundiram isso, eles receberam a bênção de Deus, mas por a pessoa viver em um meio religioso errado, veja, Deus pode fazer um milagre, uma cura, uma bênção na vida de qualquer pessoa, de qualquer outra religião, desde que não esteja ali no meio, sabe? Mas muitas vezes, por a pessoa já estar no meio religioso errado, ela ainda vai lá e atribui aquele eu religioso. Agora, dentro desses lugares de culto aí, esses milagres estão ocorrendo ali, e diante desses falsos profetas, não é Deus. Agora, uma dessas pessoas, se na casa dela, na vida dela, no dia a dia dela, na inocência dela, ela ora a Deus e ela pede a Deus, sim, Deus pode atender por misericórdia, por amor à pessoa, amém, irmãos? Agora o problema é que depois ela vai atribuir ao meio, está entendendo? Agora, vê a situação que Deus, ele se coloca. Agora, louvado seja Deus, porque o lugar onde está o inimigo e a doutrina errada, Deus, ele não opera, isso ficou claro ontem, amém, irmãos? Agora, qual é o lugar que se ocorrer um milagre e uma cura, qual é o meio religioso, o grupo de pessoas, né, a igreja, que se ocorrer um milagre ou uma cura, eu possa ter certeza que foi Deus quem fez? Interessante essa pergunta, é ou não é? Abra sua Bíblia, aí, no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, amém? João capítulo 14, versículo 21. Leio eu, você acompanha e diz o seguinte, olha: de todos os grupos religiosos, olha o que Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a... Esta igreja guarda os mandamentos de Deus, sim ou não, irmão? Por isso que quando ocorre um milagre e uma cura nesta igreja, nós temos certeza que foi Deus. Porque Jesus falou que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Meu Pai o amará e eu também me manifestarei a eles. Por isso que as manifestações que ocorrem aqui são de Deus. Não sei quantos conhecem aqui o irmão Leonardo, que é ancião ali na igreja do Sapopemba. O irmão Leonardo, vocês viram aqui na reunião de líderes, né? Aparentemente bem. O irmão Leonardo estava com câncer. 2 tumores do tamanho de 1 polegada, isso aqui, ó, no fígado e 1 no intestino. É que 1 polegada é 3 centímetros, mesma coisa. E ali então, o médico falou: ó, o assunto no intestino a gente pode resolver, agora no fígado você está com seus dias contados. O irmão Leonardo falou: olha, posso até morrer, mas eu sei que a minha salvação está garantida, amém, irmãos? Mas eu quero pedir aos irmãos que orassem, porque ele falou: eu creio que esta é a igreja de Deus e eu creio que Deus pode me curar. Ele passou pela cirurgia segunda passada. Enquanto o médico abriu ele para cortar 30 centímetros do seu intestino, o médico falou: deixa eu só dar uma olhada como que está o câncer do fígado, que é esse o que vai levar o cabra para a cova. Quando o médico pegou o fígado dele na mão, assim, tirou para fora e olhou, o câncer desapareceu. Se alguém aqui orou pelo irmão Leonardo, ele está hospitalizado, falei com ele hoje. Segunda-feira ele vem para casa e o médico só faltou saltar os olhos na hora. O câncer sumiu, Deus curou ele, amém, irmão? O do intestino eles tiraram, mas o que era mortal Deus tirou, amém, irmão? Quem fez essa cura, esse milagre, irmãos? Foi Deus, amém, irmãos? Porque nós sabemos que estamos seguindo uma doutrina correta e estamos numa igreja correta, amém? Então nós não temos dúvida de que tenha sido Deus, amém? Agora veja, só para você ter uma noção, existem 36 mil nomes de igrejas. Nós vamos ler um verso agora, que se todas as igrejas, a pessoa se salvar, se haver salvação em todas as igrejas, que a pessoa vai se salvar em qualquer igreja, em qualquer religião, então Satanás, que não quer que as pessoas se salvem, ele vai estar irado contra as igrejas. Porque se toda a igreja, a pessoa ficando lá com qualquer doutrina, com qualquer ensinamento, ela vai se salvar, então Satanás tem ódio de toda a igreja, porque a pessoa vai se salvar em qualquer uma. Porém,
Se for como nós estudamos ontem, doutora Raquel, se a igreja verdadeira, que tem a doutrina correta, que conduz a pessoa à salvação verdadeira, se a igreja verdadeira for uma, então Satanás estará irado contra a igreja e não contra as igrejas. Se ele estiver irado contra as igrejas, então a pessoa vai ser salva de qualquer jeito em qualquer outro lugar. Porém, se ele estiver irado contra a igreja, é porque ele sabe que uma é a igreja de Cristo, amém, irmãos? E que as outras foi ele que de certa maneira criou com meias verdades. Vamos tirar isso a limpo. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Apocalipse capítulo 12, amém? Verso 17. Vamos ver se Satanás está irado contra as igrejas ou contra a igreja. Na verdade, igreja na Bíblia significa mulher. Se ele estiver irado contra as mulheres, é contra as igrejas. Agora, se ele estiver irado contra a mulher, é porque uma é a igreja correta e é a única que conduz à salvação corretamente. Amém? Leio eu, você acompanha e diz o seguinte: irou-se o dragão contra as mulheres, é isso? Contra a? Olha, porque Satanás sabe que as outras mulheres que tem Apocalipse, que é a Babilônia e as filhas da Babilônia, que são as igrejas falsas, elas têm a doutrina dele, e a doutrina dele vai levar as pessoas para a perdição. Está entendendo agora? Porém, Satanás sabe que tem uma mulher, uma igreja, que essa sim, veja, Deus é o pai, a igreja é a mãe. Jesus não pode ser adúltero, de ter várias esposas, ele tem que ter uma esposa, amém, irmãos? E essa esposa tem filhos verdadeiros. E olha só o que diz o restante do verso: irou-se o dragão contra a mulher. Ele sabe qual é a mulher, a esposa de Deus, a verdadeira. E foi pelejar com o restante da sua descendência. A descendência é os filhos. Quem são os filhos dela? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Amém, irmãos? Olha, está entendendo agora? Prestou atenção no detalhe? Então ficou claro aqui, sim ou não, irmão? Qual é a igreja verdadeira? É a que guarda os mandamentos de Deus. Só para você ter uma noção, ontem nós lemos ontem dos sinais do fim, certo? Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 24. Mateus capítulo 24, também o versículo 24. Amém? Mateus capítulo 24, o versículo 24. Nós vimos que Jesus falou para tomar cuidado com o engano religioso. Viriam várias igrejas usando o nome dele, enganando em nome de Jesus. E aí no capítulo 24, verso 24, olha o que Jesus diz: porque virão falsos cristos e falsos, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios. Olha, Deus já tem os eleitos, já tem os escolhidos, já tem a igreja verdadeira. Então, para quem que Jesus está deixando essa mensagem? Para os escolhidos tomarem cuidado com as religiões falsas, com as doutrinas falsas. Agora, vai chegar o momento, os livros de Apocalipse e Daniel falam que vai haver o Armagedon, a última grande guerra. Todas as falsas religiões se unirão para perseguir a igreja verdadeira. Olha o verso 21. Todos acharam? Diz assim, ó: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Então isso será uma grande tribulação. Pessoas, todas as religiões se unindo para perseguir e tentar matar aqueles que fazem parte da igreja verdadeira. E Satanás já está trabalhando para isso. Já está trabalhando para unir as falsas denominações para perseguir a igreja verdadeira. E nesse momento, quando chegar esse momento de perseguição, vai ser necessário que aqueles que fazem parte da verdadeira igreja, eles tenham que se retirar das grandes cidades para não serem alvos fáceis. E Jesus, quando manda eles fugirem, Jesus vai dar uma característica da igreja verdadeira. Olha o que diz aí o verso 20 do capítulo 24. Diz assim, ó: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no...
Quem são os escolhidos, irmãos? São os batistas? Não. Eles não guardam o sábado. São os presbiterianos? Metodistas? Pentecostais? Evangélicos? Católicos? Muçulmanos? Quem guarda o sábado, irmãos? Quem guarda o sábado, irmão? Quem são os escolhidos? Você já sabe, amém, irmãos? Tirou suas dúvidas? Aí, ó, o próprio contexto de Mateus já diz. Jesus deixou a mensagem no tempo para os escolhidos. Ele falou: olha, vocês aí depois do ano 2000 saberão quem vocês são. E eu estou deixando a mensagem no tempo para vocês. Tomem cuidado. Porque os escolhidos guardam o sábado. E não pode fugir no dia de sábado. Dia de sábado tem que parar para adorar a Deus. Seriam vítimas fáceis. Procurem fugir fora da data do sábado. Eu não quero que nenhum de vocês seja apanhado e seja morto por isso. Veja que carinho bonito de Jesus. Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Jesus lá atrás, ele falou, não, e até Jesus já sabia que eu conheço a pregação, já sabia que vocês estariam aqui. Deus é tremendo, irmãos, é assustador começar a pensar no poder de Deus. Ele já deixou mensagens no tempo. A Bíblia está cheia de mensagens no tempo para o seu povo escolhido. Eu me maravilho, me emociono lendo a palavra de Deus. Ah, veja bem, olha só. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Porque os judeus guardam o sábado, né? Os judeus guardam a lei de Deus. Judaísmo, né? Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Amém? Leio eu, você acompanha e diz o seguinte: aqui está a perseverança dos os que guardam os mandamentos de Deus e tem. Amém? Os judeus não têm a fé em Jesus. Se houver uma religião que só guarda os mandamentos de Deus, mas não tem a fé em Jesus, ela é falsa. Se houver uma religião que só tem a fé em Jesus e não guarda os mandamentos, ela é falsa. Amém, irmãos? Tirou a dúvida? Então ficou claro aqui, né, irmãos? Louvado seja Deus. Queridos, agora veja só que detalhe interessante. Agora nós vamos então, o tema desta noite nós vamos adentrar agora. Como conseguir o perdão de Deus, amém? Levante sua mão quantos que querem ser perdoados por Jesus. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele falou nas escrituras sagradas que vai haver do lado direito um grupo que será salvo e do lado esquerdo um grupo que será condenado. O interessante é que ele comparou os condenados com os bodes e os salvos com as ovelhas. Preste bem atenção. Sabe qual é a diferença do bode para a ovelha? Quem já morou na roça sabe. A ovelha é um animal que quando você estende a mão, ela baixa a cabeça para receber carinho. Ela é mansa. Ela é obediente. Até para morrer ela é obediente a ovelha. Agora põe a mão na cabeça do bode. Vai lá. Eu já fiz essa besteira. Menino, sabe? Menino e cachorro apronta cada coisa, irmãos. Não é tanto é que filme de cachorro e menina a gente dá risada o tempo inteiro, é assim ou não é? Não é aquele filme de criança, porque olha, e eu fui tirar limpo, olha, o bicho é bravo mesmo. Tomei tanta cabeçada do bode, ainda bem que o chifre era virado, viu? Porque se fosse com tudo eu estava machucado, viu? Mas irmãos, olha, é um bicho rebelde, bravo. Então Jesus está dizendo que haverão dois tipos de seres humanos. Veja, o interessante é que o bode e a ovelha fazem parte da mesma família, dos caprinos. Ou seja, significando que na volta de Jesus todos serão crentes. Todos comem o mesmo alimento, o capim. Todos bebem a mesma água. Porém, um obedeceu os mandamentos de Deus e o outro era desobediente, quer viver como quer. O bode é aquele que até sabe que tem um Senhor, mas ele vive como ele quer. A ovelha é aquela que vive como o Senhor dela manda. Por isso é diferente, por isso Jesus usou esses dois animais, pelo caráter do animal. Então, queridos, vamos estar vendo hoje como conseguir o perdão de Deus. Por isso que estamos estudando a palavra. Veja, Cristo Jesus morreu por todos os seres humanos. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. 1 João capítulo 2,
versículo 1 e versículo 2, está lá pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, amém? Leio eu, você acompanha e diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha, propiciação é o preço, é o resgate. Todo ser humano pecou. O salário do pecado para todos os seres humanos é a morte, mas a Bíblia fala que Cristo Jesus é a propiciação. Ele é o preço, ele pagou a dívida dos pecados do mundo inteiro. Amém, irmãos? Jesus pagou o preço dos pecados do mundo inteiro. Deixa eu perguntar aqui para nossa irmã: digamos que você tenha uma conta, uma dívida alta no banco que você não consiga pagar, ok? Aí a Natália, que está ali no cantinho, né, Natália? Aí a Natália vai lá e ela paga a tua dívida no banco. Eu te pergunto, a dívida acabou? Ah, não acabou. A dívida foi transferida, é ou não é? Ah, você devia para o banco, agora você deve para quem? Para a Natália. Olha, Natália, tá vendo? Você cobra na saída. Está entendendo agora, irmãos? Jesus pagou a dívida da humanidade. Todos nós agora devemos para quem, irmãos? Para Jesus, amém, irmãos? Agora tem um detalhe. Então, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, vai existir um grupo de seres humanos que Jesus não perdoou, e eles serão condenados. Está entendendo agora? Ninguém deve mais para o diabo nem para ninguém. A gente deve para Jesus, amém, irmãos? O diabo já está condenado e arrebentado. Acabou. Então eu e vocês devemos para Jesus. E eu tenho uma boa notícia para vocês: Jesus quer perdoar a tua dívida, amém, irmãos? Porém é assombroso que Jesus pagou a dívida, quer perdoar, e quando Jesus voltar, a Bíblia fala que os perdidos serão como a areia do mar. Sabe por quê? Porque eles não querem ser perdoados por Jesus. Quem aqui quer ser perdoado por Jesus? Levante sua mão. Então, nesta noite, você vai aprender o que é necessário para ser perdoado por Jesus. Alguns vão descobrir que já foram perdoados, outros vão descobrir que precisa passar pelo processo. E aí, então, a nossa parte é mostrar o caminho conforme as Escrituras. A outra parte depende de você. Jesus não pode descer do céu para forçar a pessoa. E aí, se a pessoa não seguir o que Jesus diz, quando Jesus voltar, ela estará condenada. Ela será queimada no fogo com o diabo e seus anjos, porque essa é a regra. Porque se Jesus não perdoar a tua dívida, você deve. Como a dívida do pecado é a morte, o que acontece com a pessoa que deve? Tem que pagar a dívida, tem que morrer. Jesus não quer que você morra. Agora, se você quiser, Ele respeita, porque você é livre. Aí Ele respeita: não, você quer morrer, então tudo bem, morra. É ou não é, irmão? Você pode forçar alguém a querer viver, se ele querer se matar, você pode impedir uma, duas vezes, mas uma hora ele vai ter que ficar sozinho, ele vai acabar aprontando. Quanto custa o perdão de Jesus? Será que o perdão é tão caro? Porque a Bíblia fala que os perdidos serão igual a areia do mar. Será que é tão caro que alguém não possa pagar? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, leio eu, você acompanha, e diz o seguinte: peço aos irmãos que ajudem os amigos visitantes a encontrar as passagens bíblicas, amém? E diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja, nós não temos a glória de Deus para nos tornar imortais, é um sinal de que pecamos. E olha o verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus nosso. Quanto custa o perdão de Cristo Jesus, irmãos? Gratuito, nada não, custou sim, custou a vida de Jesus, amém, irmão? Mas para nós vai ser gratuito. Está escrito aí ou não está, irmão?
Agora, como é que eu faço para receber essa gratuidade? Aí é que está o detalhe. Olha o que diz o detalhe: sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, de graça, mediante a redenção. Guarda essas duas palavras. Mediante vem de meio. Todos os anos da minha vida estão divididos, esses últimos anos de 2010 para cá, estão divididos entre 2 meses no Amazonas, 4 meses em São Paulo, 6 meses na Venezuela. Quando eu estou no Amazonas, comportando, né, para poder manter a minha família, é um trabalho que a gente faz, eu também atendo como pastor auxiliar, gratuitamente ali, o distrito onde eu esteja auxiliando algum pastor. E às vezes ali no estado do Amazonas, ou Roraima, onde eu estou ali comportando e auxiliando algum pastor, pregando o Evangelho. Existem algumas vezes que eu preciso cruzar o Rio Negro, ou Solimões, ou o Rio Urubu, ou o próprio Rio Amazonas, que são rios ali da grande bacia Amazonas. Esses rios são pequenininhos. O Rio Urubu, por exemplo, ele tem só 2 quilômetros de largura. Ele é pequeno porque o Rio Negro tem 6 e o Solimões tem 5,5 de largura, não é de comprimento. Tanto é que eles veem, o Tietê inundou São Paulo, eles pensam que é um riozão. O amazonense vem para São Paulo e fala, isso é um igarapézinho. Igarapézinho é um riachinho que você cruza a pé. Fala, como é que pode? A gente pensa lá na televisão que é um rio. Isso não é um rio, isso é um igarapézinho. Rio eles têm lá, 6 quilômetros de largura, ali é rio. Eu tenho algumas fotos, uma outra hora a gente pode mostrar para vocês, ou na beira do Rio Negro, Solimões. Você vê, mas é o mar. Não, é o Solimões ou é o Rio Negro. É grande o negócio. Então veja, para eu pregar o Evangelho para aldeias, ou tribos, ou povos e comunidades ribeirinhas, eu preciso ir pregar para a bênção de Deus chegar do outro lado. Ela chega mediante um barco. Sem um barco eu não chego lá. Está entendendo agora? Então a mensagem da salvação é gratuita para eu levar para eles. Mas qual é o meio que essa mensagem chega? É o barco. Amém, irmãos? Mediante a redenção. O perdão de Cristo Jesus é gratuito, porém existe um meio para eu e você recebermos essa gratuidade. E qual é esse meio? Mediante a redenção. Redenção é o quê? Todo ser humano tem que se redimir diante de Deus. E não é como você quer, não é como eu quero, não é como você quer, como você quer, como você acha, como você pensa. É mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, já existe um processo de redenção que Cristo Jesus estabeleceu. Não é como eu quero, não é como eu penso, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então todo ser humano tem que entrar nesse processo de redenção. E agora, esse processo de redenção, ele é dividido em 4 etapas. Quantos aqui querem ser redimidos por Cristo Jesus? Levante sua mão para receber o perdão. Epa, tem gente que não quer receber o perdão, não. Levanta a mão, pelo amor de Deus. Amém, isso. Tem gente que não quer se salvar, não, quer se perder, né? Qualquer coisa você cutuca ele do lado e fala, você quer se perder, não quero que você se salve, por favor, né? Então, amém, irmãos? Então veja, para nós cumprirmos o processo de redenção, existem 4 razões, 4 etapas, 4 razões que nós temos que apresentar a Deus para que Deus veja que realmente nós fomos redimidos. A primeira razão é um reconhecimento. Nós vamos ver todas elas. A primeira razão é reconhecimento. Todo ser humano tem que reconhecer algo diante de Deus para ser perdoado. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, do verso 10 em diante. Nós vamos ver 2 homens que sobem ao templo para orar. Naquela época haviam sinagogas, porém quando a pessoa subia ao templo para orar, era por um motivo. A oração que era feita no templo era para pedir perdão pelos pecados. Se fosse para orar por qualquer outra coisa, você podia orar na sua casa, na sinagoga. Porém quando a pessoa sobe ao templo para orar, você já sabe, ele vai pedir perdão, porque o templo era o lugar onde a pessoa vinha, orava e fazia o sacrifício do cordeiro, como nós falamos ontem, para pedir perdão. Veja que interessante, 2 homens sobem ao templo para orar. Eles cometeram, um era um publicano, vivia cometendo todo tipo de pecado. O publicano não cometia alguns pecados, ele era um pecado ambulante. O cabra cometia tudo que era tipo de pecado. Porém também está subindo um fariseu. O que era um fariseu? Um fariseu era como se fosse um líder de uma comunidade.
Cada sinagoga tinha um fariseu que era um líder, ou seja, ele era como se fosse um ancião. Era um líder religioso, um líder das pessoas religiosamente, veja, e ele também cometeu um erro, ele foi pedir perdão para Deus. Olha só, esses dois homens vão orar a Deus, um vai ser perdoado e o outro não. Sabe por quê? Porque um reconheceu aquilo que tem que ser reconhecido, e o outro não reconhece o que tem que ser reconhecido, então ele não é perdoado. E essa regra vale para mim e para você hoje. Amém, irmãos? Vamos ler? Diz o seguinte, verso 10, capítulo 18 de Lucas, versículo 10, diz o seguinte: dois homens, amém, irmãos? Todos acharam aí? Vamos ler? Diz o seguinte: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, que é cheio de pecado, está aí atrás de mim. É o próximo, olha só. Rapaz, o publicano era mau igual, rapaz. Olha o verso 12: jejuo 2 vezes por semana, ó, faço jejum 2 vezes, e dou o dízimo na igreja de tudo quanto ganho. Ponto. Irmãos, tem gente assim no mundo ou não tem? Que você vai falar, você precisa aceitar Jesus, precisa ser batizado, precisa ir para a igreja. Eu não, eu já estou salvo. Eu não mato, eu não trago minha mulher, eu não roubo. É assim ou não é? Eu já estou salvo, eu não preciso mais nada não. Não, Deus vai entender. Queridos, existem pessoas que pensam que para receber o perdão de Deus e ser salvo, ele pensa que é assim: eu faço 10 coisas boas, aí eu chego para Deus e falo, olha, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, então isso que eu faço de correto, perdoa, né? Paga o preço desse pecado que eu fiz de errado. Tem gente que pensa assim ou não tem, irmão? Perdoa ou não perdoa? Está equivocado, este homem não foi perdoado. Queridos, preste bem atenção: aquilo que você faz de correto é a tua obrigação, nada mais do que obrigação. Aquilo que você faz de errado é a tua condenação. Por esse pecadinho você já está condenado. Você pode fazer 1000 coisas boas, elas não pagam o preço daquilo que você fez de errado. Interessante, né? Então nós precisamos do que, irmão? Precisamos de um Salvador. Então esse homem estava equivocado. Ele pensou que era fazendo coisas boas que pagavam os errinhos dele, está entendendo? E olha só o publicano. O publicano era um pecador cheio de pecado, não tinha nada bom. Olha o que diz o verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim. A palavra ser propício é tem misericórdia. Propício, quando você diz seja propício, é tenha misericórdia de mim. Ele está dizendo: ó Deus, tenha misericórdia, eu sou. Ele reconheceu que era um. Olha o verso 14: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele outro, porque todo que se humilha será. Amém, irmãos? Primeira razão para Deus perdoar a mim e você: você tem que reconhecer que é pecador. Entendeu o que onde nós aprendemos o que é pecado? Aí quando você olha a lei de Deus, meu Deus do céu, eu sou pecador. Por isso que o monte já saiu daqui, misericórdia, estou cheio de pecado. Está entendendo? Tá bom, até aqui está bem. Você já começou bem para ser perdoado por Deus, amém, irmão? Você já reconheceu que é um pecador. Você tem que olhar para a lei de Deus e falar: eu sou pecador, eu sou pecador. E quem peca um é culpado de? Então você fala: vixe, pequei contra tudo. Então a segunda razão para ser perdoado é um sentimento. Preste bem atenção, um sentimento. Como é que é? Porém, esse sentimento, para ser desenvolvido no coração do ser humano, ele só é desenvolvido no meu e no seu coração se você reconhece que é pecador com tristeza pelo pecado. Ao longo da minha vida como pregador do Evangelho, já somos aí 15, quase 16 anos, eu encontrei várias pessoas que reconhecem que são pecadores e não foram perdoados. Sabe por quê? Eu conheci pessoas que diziam assim: mas rapaz,
Eu dando estudos bíblicos para ele, falando, mas você é matador de aluguel e tal, mas você trabalha e tal. Ele falou, não, na verdade eu mato mesmo porque eu gosto. Mas você sabe que isso é errado, que é pecado? Eu sei que eu vou perder minha salvação, mas eu gosto. Às vezes quando ninguém me contrata para matar alguém, eu vou para esses forrozão risca-faca, sabe, esses negócios aí, e eu vou para lá só para arrumar confusão. Eu chego lá, eu mexo com a mulher do cabra, passo a mão nela, entendeu? Chamo o cabra, olha assim, e o cabra olha para mim, eu chamo ele, né, com perdão da palavra, irmão, gaiudo, né, para não falar um nome mais feio, que é para ver se o cabra vem para cima e eu papocar umas balas nele. Eu gosto de matar. Às vezes é na faca, eu gosto de enterrar a faca, girar e olhar na pupila do olho para ver ela ficar assim, ó, abrindo e fechando, e o cabra morrer na minha frente. Ele está negando que ele é um pecador? Está reconhecendo ou não, irmão? Ele está triste por isso. A segunda razão para ser perdoado é reconhecer que é pecador com tristeza, porque a segunda razão é um sentimento. E esse sentimento, ele só é desenvolvido no coração da pessoa que reconhece que é pecador com tristeza pelo pecado. Quando você reconhece que é pecador com tristeza pelo pecado, naturalmente você está, abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 38. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Várias pessoas haviam gritado, crucifica, crucifica. Passaram-se 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Pedro pregou para várias dessas pessoas. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus e que eles pediram para matar o inocente. O coração deles reconheceram que eram pecadores com tristeza. E olha o que eles disseram para Pedro. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei. Quando uma pessoa reconhece que é pecador com tristeza pelo pecado, naturalmente ela já está arrependida, não é assim que a gente diz? Porém, queridos, tem um detalhe interessante. No metrô de São Paulo, segundo alguns dados que fizeram anos atrás, por ano foi confirmado que por semana 3 pessoas se suicidam nos trilhos do metrô de São Paulo. Tem semana que é 2, tem semana que é 3, tem semana que é 4. A média é 3 por semana, fazendo o balanço do ano. Existe algo que assombra os psicólogos que foram examinar esse fenômeno. Por que as pessoas se matam? Essas pessoas que se suicidam no metrô de São Paulo, quando eles vão investigar a vida dessas pessoas, preste bem atenção, que isso me chamou a atenção. Quando eles investigaram a vida deles, eles tinham uma boa conta bancária, bastante dinheiro, 30 mil, 100 mil, tá bem. Moravam em um bairro nobre de São Paulo, bom apartamento, uma boa casa, estava quitado, um bom carro na garagem, comprou à vista, dinheiro não é o problema, uma boa profissão, bem formado, bons amigos, uma boa esposa, um bom esposo. Também tem mulher que se joga nos trilhos do metrô. Algumas o pessoal empurra, né? Vai na notícia. Mas o pessoal que está se jogando, eles abafam. Eu tenho um amigo que trabalha na manutenção dos trilhos e ele confirma. É de 3 a 4 toda semana que se mata, eles têm que recolher, limpar, tal. E olha só que interessante. E isso chamou a atenção dos psicólogos. Por quê? Porque as pessoas que estão tudo bem na vida se matam. Interessante, né, irmão? Não tinha uma doença, nada. Estava tudo bem. Segundo os psicólogos, eles só acharam uma justificativa: o sentimento de culpa. Quando um ser humano comete erros, ele reconhece que é pecador, com tristeza, e se arrepende, mas ele guarda isso com ele, isso vai virar uma pedra que vai aumentando de tamanho todo dia, até que ele não consegue carregar, e para se ver livre dessa pedra, ele vai lá e se mata. O peso da culpa leva pessoas ao suicídio. Por isso que a terceira razão para ser perdoado é uma confissão. Nós temos que confessar os nossos pecados e jogar para fora. Mas para quem você vai fazer essa confissão? Para o pastor da igreja? Não. Para o marido? Não. Para a esposa? Também não. Tem coisa que não dá para confessar para as pessoas, não.
Os filhos também não. Para quem que nós devemos confessar? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 5. Salmos, capítulo 32, versículo 5. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém? Salmos, capítulo 32, versículo 5. Leio eu, você acompanha e diz o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao... Amém, irmãos? Devemos confessar os nossos pecados a... Então, se você reconhece que é pecador, se arrepende, confessa a Deus, você é perdoado, sim ou não, irmão? Ainda não. Irmão, não é bagunçado não. Você pensa que para receber o perdão é assim bagunçado? Não. Ainda não. Quando você reconhece que é pecador, se arrepende e confessa a Deus, aí Deus olha para você e fala assim: parabéns, pecador merece morrer, tu vai morrer. Irmãos, o salário do pecado é a... Aí você fala: mas Senhor, eu não quero morrer. E aí ele fala assim: não quer morrer não? Quer não. Então você precisa de um Salvador. Qual é o único que pode ser o nosso Salvador, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Vamos ver qual é o único que pode ser o nosso Salvador. Porque se você reconhece que é pecador, se arrepende, confessa a Deus, isso só te dá o direito da morte. Você está confessando o teu crime, o teu pecado, tem que morrer. Mas você não quer morrer, então você precisa do quê? Do Salvador. Entendeu agora por que o nome Salvador? Porque nós estamos na condição delicada. Atos capítulo 4, verso 11 e verso 12. Vamos ver qual é o Salvador que existe. Diz assim, este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, ao qual veio a ser a pedra angular. E verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos. Amém, irmãos? Quem é o Salvador? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Olha o que Jesus diz. Todos acharam? Amém? Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso, a fim de que o Pai seja o quê? No Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu, se me amais, guardareis os meus. Olha que interessante, irmãos. Então, se a pessoa, veja, Jesus, ele está disposto a perdoar, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então, se eu reconhecer que sou pecador, me arrepender, confessar a Deus e pedir perdão em nome de Jesus, eu sou perdoado, sim ou não? Ainda não. Mas pastor, Jesus falou que perdoa, ainda não? Abra sua Bíblia em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, verso 46. Não é bagunçado não, irmãos. A salvação não é bagunçada não. O negócio é sério. E tem gente que vai se perder porque pensa que é de qualquer jeito, né, irmão? Tem gente que pensa que é assim: ah não, Deus já me conhece, né? Claro que Deus te conhece e sabe que você está perdido. Não cuida da tua salvação não, para você ver. Irmão, tá vendo que o negócio é sério? Acharam aí? Lucas 6, verso 46, diz assim, olha só: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu? Irmãos, está faltando algo ou não está? Irmão, sabe qual é? Está faltando a quarta razão para a pessoa ser perdoada. Sabe qual é a quarta razão, irmão? É o compromisso com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quem aqui já ouviu falar do tal do ficar? Quem já ouviu falar do tal do ficar aí? Levanta a mão. Vocês andam ficando, né? Mas pastor Caio, o senhor reúne aí, todo mundo levantou a mão, o irmão está filmando ali, viu? Faz aí, passa a disciplina e toda essa. Ficar é pecado, viu, irmãos? Não. Amém. Deus tenha misericórdia de vocês, viu? Nós vamos orar e pedir
perdão essa noite, tá bom? Vocês estão aprendendo como receber o perdão, né? Então vamos lá, né? Mas queridos, o ficar é o quê? O ficar é o pecado de você usar uma pessoa como objeto. Tem pessoa que fica um com o outro aí, chega no outro dia, a pessoa, ele não sabe nem o nome. Tem gente que ficou grávida e não sabe nem quem é o nome do pai. O negócio tá bravo. Só que esse tal do ficar, de fazer as coisas sem ter compromisso, as pessoas de tanto viver sem compromisso, porque o mundão tá aí, né? Faça o que der na telha e ninguém tá lhe falando nada. Aí as pessoas quando vêm para a igreja acham que é bagunçado, acham que pode ficar com Deus, acham que porque vem no culto já tá bom, né? Eu já venho, eu já tomei estudo, eu já conheço, né? Precisa ter compromisso, né? Tem gente que quando tem uma dorzinha de barriga vem buscar Deus, né? Vem para ouvir a palavra de Deus, para receber as bênçãos de Jesus, as bênçãos incondicionais. Só que na hora que você aperta ele para ter um compromisso com Deus, o que a pessoa faz? Irmão, escorrega que nem quiabo na boca de quem não tem dente. Já viu pessoa que não tem dente querendo comer quiabo? Você dá risada? Uma vez, entendeu? Uma vez eu vi um amigo, né? Um amigo que ele fez aquela cirurgia para pôr implante, né? Ele tinha uma doença rara que apodreceu todos os dentes dele, ele tinha que pôr implante. Então ele tirou tudo para depois começar a pôr os implantes. E aí ele foi comer coisa assim, papinha, né? A mulher dele fez quiabo, né? Quiabo com baba. Irmão, você acha que ele conseguiu morder algum? Ou caía para fora inteiro ou descia inteiro, mas morder não mordeu nenhum. Irmãos, tem gente, tem gente que é que nem quiabo na boca de neguinho sem dente. Na hora que você chama ele para um compromisso, ele escorrega daqui na pular e ó, cai fora. É assim ou não é? Tem gente que escorrega igual quiabo, meu amigo. Não quer saber de compromisso com Deus, não. Qual é o compromisso? Veja, as 4 razões para a pessoa ser perdoada: reconhecer que é pecador, arrepender-se, confessar a Deus em nome de Jesus, mas para Jesus te perdoar, Ele tem que ser o Senhor da sua vida, e para ser o Senhor da sua vida, você tem que entregar a vida a Ele, e para entregar a vida a Ele, você tem que conhecer a verdade, saber o que é pecado, e para conhecer o que é a verdade, conhecer o que é pecado, somente a igreja verdadeira vai te ensinar isso. E para você saber isso, você tem que estudar a Bíblia. Aí você descobre qual é a igreja verdadeira, que te ensina a doutrina verdadeira, que te ensina a passar por um reconhecimento sincero, um arrependimento sincero. E então agora, nesta igreja, você vai poder fazer um compromisso verdadeiro. Qual é a 4ª razão para a pessoa ser perdoada? É o compromisso com Cristo Jesus. E como que faz esse compromisso? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Amém? Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Vamos ver qual é a 4ª razão para uma pessoa ser perdoada. Porque Jesus falou: não adianta me chamar de Senhor se não tem compromisso comigo. Eu não sou Senhor de quem não tem compromisso comigo, não. Lembra que onde nós aprendemos das falsas igrejas, dos falsos líderes, das falsas religiões? O que diz aí, irmãos? O que diz então? Quem crer e for batizado será? Quem porém não crer será? Vai ser condenado ou não vai? E olha, depois dessa noite, quando a pessoa sai daqui, aquele que não foi batizado, às vezes a pessoa pergunta: pastor, por que o senhor não faz apelo? Eu falei: o Espírito Santo já vai incomodar todo mundo na hora que sair, e ele que não cuida da salvação, não. O sermão já é um apelo, irmãos. Amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa tem dúvida, mas na palavra ela está tirando todas as suas dúvidas. Então agora o Espírito Santo vai falar: tá vendo aí? Pastor Rivaildo é um cabra meio assim mesmo, ele fala mesmo porque eu estou mandando ele falar. Explicou? Ficou claro? Ficou. Então não toma a tua decisão não, para você ver para onde que você vai. Não é eu que vou incomodar a pessoa, é o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, Jesus falou que ele veio para convencer do pecado, da justiça e do... Amém, irmãos? E ele convence. Então a 4ª razão é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que dia 30 agora vai ocorrer um bonito batismo neste tanque batismal. Amém, irmãos? Amém. Natália, já está tudo ok, né, Natália? Mas falta mais gente, amém, irmãos? Amém. Falta mais gente, né? Porque você não quer ir para o céu sozinha, né, Natália? Você não é egoísta, né? Até porque egoísta não vai para o céu, né, Natália?
Você quer que os outros também vá, né, Natália? Então tá bom, então veja, nós também queremos que outros possam ir para o céu conosco. Jesus quer que todas as pessoas possam ir para o céu, porém a pessoa tem que querer, porque Deus não pode forçar. Deus não pode forçar a pessoa. Então, queridos, até aqui ficou claro? Olha só, abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, do versículo 25 e o verso 26. Isaías está bem no meio da Bíblia, bem pertinho. 43, versículo 25 e 26, amém? Leio eu, você acompanha e diz o seguinte: olha o que Deus está falando. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém, irmãos? Deus quer te perdoar, Deus quer apagar os seus pecados. Se alguém estiver condenado, quando Cristo Jesus voltar, não foi por falta de aviso e não foi por culpa de Deus, porque Deus quer perdoar. Amém, irmãos? Porém existe um processo de redenção. Nós temos que apresentar as 4 razões para Deus perdoar. E olha só o que diz aí o verso 26. Desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Está entendendo? Para nós sermos justificados, sermos perdoados por Deus, temos que apresentar as razões. Quais são as razões? As razões do processo de redenção. E não é do jeito que eu e você queremos, é do jeito que Deus estabeleceu. E quais são as razões? Reconhecer que é pecador, arrepender-se, confessar a Deus em nome de Jesus e entregar a vida a Cristo Jesus. Amém? Porque Jesus, quando Ele perdoa uma pessoa, Ele fala, vai e não. Porque tem gente que quer receber o perdão de Jesus, mas quer voltar para o pecado. Eu quero ser perdoado de Jesus, mas eu quero continuar fumando e matar meu corpo. Quero continuar bebendo, chapando o corpo e matar meu corpo. Quero continuar saindo com aquela amante que eu estou saindo, traindo minha mulher. Quero continuar mentindo. Quero continuar roubando lá no serviço, desviando do caixa da onde eu trabalho. Aí por isso a pessoa não quer o compromisso. Você já notou que para a pessoa não querer um compromisso com Deus, a desculpa é sempre o pecado? Sempre vai ser um pecadinho de pelúcia, né? Diz que é um pecado de pelúcia, que é de estimação, né? Que a pessoa dorme com ele, anda com ele, não larga, né? Pecadinho de pelúcia, né? Tem gente que tem. Está entendendo qual é o problema, queridos? Todos os pecados terão perdão, sim ou não? Sim. Deus quer perdoar a todos, sim ou não? Sim. Porém existe um pecado sem perdão. Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Levante sua mão. E quantos não sabiam, levante a mão agora. Pois é, o assunto é sério. E agora nós vamos chegar num assunto perigoso, né? Existe um pecado que não será perdoado ao ser humano. Os antediluvianos cometeram esse pecado. Preste bem atenção, irmãos. Cometeram esse pecado e Deus mandou o dilúvio e destruiu porque não tinha mais jeito. Quando não tem mais jeito, quando Deus viu que não tinha mais jeito, quem tinha jeito? Noé e sua família, entrou na arca. E quem não tinha jeito, ficou de fora, a água destruiu. Depois do dilúvio, Sodoma e Gomorra chegou no pecado imperdoável, não tinha mais jeito. O que Deus fez? Eles foram condenados em vida. Pastor, quer dizer que tem jeito da pessoa ser condenada em vida? Tem. Porque existe um pecado que, se a pessoa chegar nesse ponto, aí não tem mais jeito. E Deus sabe quando chega. Por isso que Deus lançou a sentença sobre Sodoma e Gomorra. O rei Saul cometeu esse pecado. E a Bíblia fala que Satanás, o espírito maligno, entrou em Saul. Porque quando a pessoa comete esse pecado, já não tem mais jeito, então ele é entregue na mão do demônio. E o rei Saul foi entregue na mão do demônio e morreu perdido. Judas o Iscariotes. Quem aqui viu o filme A Paixão de Cristo? Você viu lá quando Judas cometeu o pecado e ele chegou nesse ponto. Aí então, o Espírito Santo abandonou, a forma Satanás é todo seu. Judas sabia o que aconteceu com Saul. Saul foi um fantoche de Satanás por mais de 10 anos. Até que Saul não aguentava mais, porque estava perdido, ser manipulado por Satanás. Ele pegou a lança dele, se jogou em cima e se matou para se ver livre de Satanás. Então, Judas o Iscariotes, sabendo do destino que o iria encontrar, ele olhou para a corda e se enforcou, porque já sabia que não tinha mais jeito.
Você quer ver? Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho, na 1 João, lá pertinho de Apocalipse. Vamos ver, irmãos, porque o assunto do perdão é sério, mas não brinque com Deus não, irmão, porque tudo tem limite. Tudo tem limite, e nós temos que ouvir o chamado de Deus e entregar a vida a Cristo Jesus. Deus é amor, mas Deus é justiça, e se Deus perceber que você está brincando com Deus e chegou num ponto que para você não tem jeito mais, acabou. Olha só o que está escrito aqui em 1 João capítulo 5, vamos ver, irmãos. Houveram pessoas, você lê na Bíblia, pessoas que foram sentenciadas em vida. O profeta Samuel foi orar por Saul e Deus disse para não orar por Saul, irmão. Aquilo me chamou a atenção. Deus, já pensou, irmão? Deus falar para o servo de Deus não orar mais por uma pessoa? Arrepiou ou não arrepiou um negócio desse? Deus é amor, não é? Mas Deus sabe quando a pessoa não tem mais jeito, porque Deus sabe o fim desde o princípio, está entendendo? Se Deus disser assim, ó, acabou, acabou. Samuel foi lá, Senhor, Saul, e Deus falou assim, ó, não cite o nome de Saul na minha presença. Saul, ó, acabou. Meu espírito o abandonou e foi entregue na mão do demônio. A Bíblia fala que o espírito maligno entrava em Saul. Vamos ver aqui, irmãos, 1 João capítulo 5, versículo 16. Leia com muita atenção. Se você prestou atenção essa noite, eu acho que agora você tem que prestar atenção. Amém, irmãos? Isso vale para quem já está na igreja aí, viu, irmão? Vamos ver, diz assim, ó: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a... Olha o resto do verso: há pecado para a morte, e por esse não digo que... Você prestou atenção no verso, irmão? Está entendendo, doutora? Tem pecado que se o cabra cometer, pode orar mais não. Você viu o que Deus está falando? Samuel foi querer orar por Saul e Deus. Conversa feia essa, rapaz. Não é para orar por esse cabra mais não. Eu sou Deus, eu estou falando, Deus falou. Prestou atenção aí, irmão? Ficou claro ou ficou? Irmãos, eu sei que durante a semana nós estamos rindo, né? Estamos felizes, mas desculpe, irmão, hoje é o momento de ser um pouquinho duro. Sabe por quê, irmão? Se eu mentir para você, se eu falar só aquilo que é agradável, você se perder, sabe quem é que vai se perder junto com você? Ó, você desculpa, o sangue de Jesus pagou a minha dívida, eu dou valor para isso, eu não quero me perder. Então tenho que dizer a verdade clarinho para você, meu amigo visitante, estudante da Bíblia, que ainda não tomou a decisão do batismo, já nós vamos saber. Então você tem que reconhecer que é pecador, arrepender-se, confessar a Deus em nome de Jesus e entregar a vida a Jesus. Porque existe pecado para a morte. E quando a pessoa chega nesse ponto, olha o que Deus diz: por essa pessoa não rogue. Sabe o que é rogar? É orar, é implorar pela pessoa. Deus falou: nem implore mais por ele, não tem mais jeito, acabou. E se Deus decretar, meu amigo, acabou, acabou. Quem sou eu para discutir com Deus? Pastor, tem risco de quem já reconheceu que é pecador, se arrependeu, confessou a Deus e foi batizado, tem risco? Tem. Qual que é o pecado imperdoável? Quantos querem saber? Levante sua mão. Se eu falar amanhã, vocês me batem, né? Amanhã nós vamos estar pregando pela manhã, amém? Estão todos convidados, mas não, nós vamos aclarar esse assunto hoje, porque eu não quero que ninguém... Vai que de repente alguém sai daqui para fora e que Deus o livre morre perdido porque não sabe disso, não é verdade? Aí a culpa é minha, não, pelo amor de Deus. Então nós vamos puxar mais um pouquinho, mas nós vamos tirar a dúvida desse assunto, amém, irmão? Quantos querem ser perdoados? Levante sua mão, irmão. Então hoje você vai saber, mas tome cuidado com essas coisas. Já ficou sabendo ou não ficou? Agora existe o pecado imperdoável. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 31 e 32, nós vamos ler. E esse pecado é tão grave, e se a pessoa chegou aqui, irmãos, olha, não adianta pastor Rivael, pastor Caio, pastor Zé, ninguém mais interceder, porque acabou. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Todos acharam? Amém? Leia com atenção, meus irmãos, porque o Espírito Santo está falando com vocês através da palavra. Aqueles que já foram batizados e aqueles que ainda não foram. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte, leio eu e você acompanha e diz assim: por isso vos declaro, quem é que está falando?
É Jesus. Por isso vos declaro, e Jesus é o Salvador, olha, todo pecado e blasfêmia serão perdoados, amém, irmãos? Aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será. Já sabe qual é o pecado imperdoável, irmãos? Já sabe qual é o pecado que se a pessoa cometer não dá nem para orar, nem oração resolve? Está entendendo agora qual é o pecado para a morte? E olha só o versículo 32, olha só, leia aí o verso 32, diz assim, ó: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, e nem no porvir, nem agora, a pessoa já é condenado, e nem quando Jesus voltar. Tremeu ou não tremeu, irmão? Pastor, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quantos querem saber? Levante sua mão aí. Tem que levantar a mão, não. Se não quiser saber, ele não fala não, é problema seu, viu? Amém? Vamos ver o verso, nós lemos o verso, agora nós vamos examinar o verso. Lembra aquele negócio de examinar? Como Deus pediu, como Jesus pediu? Vamos examinar. Olha o verso 32, vamos examinar de novo, olha só. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É falar contra o Espírito Santo. Amém, irmãos? Pastor, e como é que o povo faz para falar contra o Espírito Santo? Tem gente que está falando contra o Espírito Santo faz tempo. Sabe aquele pecadinho de estimação que muita gente que já foi batizado, reconhece que é pecador, se arrependeu, né, confessou a Deus e já foi batizado? Faz anos, né, que você carrega o pecadinho de pelúcia, né? Quem é que fala para você abandonar? Sou eu? Eu não. Quem é que fala, irmãos? Você já notou que quando o Espírito Santo fala, aí você sempre fala assim, vem na sua mente, aí você, eu sei e tal, não, mas é que eu sou jovem ainda, e sabe que o jovem, não, mas é que, né, aquele ambiente de trabalho, não, mas é que, você já notou que toda vez que o Espírito Santo fala para você, que já é da igreja, amém, irmãos? Abandonar um pecado, o de pelúcia, sabe a pelúciazinha, sabe? Ele fala para você jogar ele fora, aí você começa com que palavra mesmo com o Espírito Santo? Não, quando uma pessoa fala algo positivo, você fala algo negativo, você está falando contra. Interessante, né, irmãos? Isso também vale para os irmãos que já estão na fé, viu? Mas louvado seja Deus, porque se você está aqui nessa noite, você ainda ouve a voz do Espírito Santo, amém, irmão? Ele ainda está falando, e se ele ainda está falando, é porque ele ainda não te abandonou, ainda há esperança, amém, irmãos? Porém, o Espírito Santo fala com mais força às pessoas que ainda não aceitaram reconhecer que são pecadores, se arrependerem e confessarem a Deus e serem batizados. Por volta do século 17 havia um jovem na Inglaterra, e este jovem, ele iria ser considerado uma das maiores mentes brilhantes que a Inglaterra já teve. Aconteceu que em uma semana esse jovem teve como um acesso de loucura e ele cometeu vários crimes bárbaros. E ele foi pego em flagrante, foi preso e foi sentenciado à pena de guilhotina, a pena de morte. Ele iria ser guilhotinado onde hoje é a Praça de Londres. Essa era a pena. Aconteceu que então, passando alguns dias, quando chegou um dia antes dele ser guilhotinado, havia uma pequena penitenciária ali próximo à praça, e tinha um túnel que saía da penitenciária e ia para essa praça, para que a pessoa não fosse salvo pelos seus comparsas. E então, saindo do túnel, ele já estava de frente com a guilhotina para pôr a cabeça e o instrumento de morte decepá-lo. Era um dia antes da sua sentença de morte, que foi decretada para o próximo dia às 9 horas da manhã. Quando chegou no final da tarde daquele dia, doutor, o rei da Inglaterra chamou o seu filho príncipe e falou: filho, vá até aquela penitenciária e diga isso, isso e isso em meu nome àquele jovem. E o príncipe então mandou arrumar sua carruagem.
ajeitou os cavalos mais velozes e ele marchou rumo àquela penitenciária. Chegando ali na penitenciária, ele chama o carcereiro, que era um homem bom, responsável por cuidar da saúde, do bom e do bem-estar dos presos. E então ele falou: olha, diga àquele jovem que está preso naquela cela que o príncipe está aqui e eu trago uma mensagem do rei para ele. Diga isso, isso e isso para ele. Esta é a mensagem. E então o carcereiro, ele correu até a cela da onde estava aquele jovem e disse: jovem, o príncipe está aí. E ele: eu não quero saber do príncipe. Mas jovem, o príncipe trouxe uma mensagem do rei para você. Eu não quero saber do príncipe, eu não quero saber da mensagem, eu não quero saber do rei, eu não quero saber de você. Mas é que o rei, eu não quero saber, mas é que não, mas é que não, mas é que o príncipe não, mas é que não, mas é que não, mas é que não quero saber de você, do príncipe, do rei, da mensagem. Eu estou muito bem onde eu estou. Eu não quero saber. Não é não. E então, em meio a essa situação, o carcereiro, que havia tentado de todas as maneiras, com toda a educação, de todas as formas, com toda a bondade, percebeu que não tinha mais jeito para aquele rapaz. Então ele abaixou a sua cabeça e foi até o príncipe e falou: olha, príncipe, o Ministério da Saúde adverte, se tu ir lá é perigosa a tua saúde. Como é que é? Você falou que o príncipe está aqui. Falei. O príncipe da Inglaterra. Falei. Falou a mensagem. Olha, eu tentei. Você falou que o rei me mandou aqui. Falei. Você falou a mensagem. Eu tentei. Mas ele não quis nem ouvir a mensagem. Não quis nem ouvir a mensagem. Disse que não quer saber de você, não quer saber do rei, não quer saber de nada de vocês, não quer receber nada de vocês, não quer compromisso com vocês, não quer nada, não quer nem saber da mensagem e não quer nem saber de mim. Chegou o momento que eu ficar lá falando com ele já era um incômodo, a feliz infelicidade dele, porque ele era feliz naquela cela, mas o final ia ser a infelicidade da morte. Então ele não quis saber. Bom, então você fez a sua parte, eu fiz a minha. O príncipe voltou para o seu castelo. Quando chegou no outro dia, às 8h30 da manhã, 2 soldados entram na cela, espancam aquele jovem até sujeitá-lo, colocam várias algemas no pescoço, na cintura, nos pés, colocam várias correntes para que ele não fuja. E eles entram então no túnel da morte, que no final sairia na guilhotina. Quando eles estão mais ou menos no meio do túnel, um dos soldados chega no ouvido daquele rapaz e fala: sabe, você é o homem mais estúpido e ignorante que eu já conheci na minha vida. E ele então olha para aquele soldado e fala: como que você, um guarda analfabeto, diz para mim que sou a mente mais brilhante da Inglaterra, que eu sou um homem estúpido e ignorante? Por que você está dizendo isso? E ele então falou: ontem o rei enviou o príncipe para que enviou o carcereiro para te dar uma mensagem que dizia que se você estivesse arrependido dos crimes que cometeu, e se você aceitasse ter um compromisso com o rei, de que teria uma nova vida sem cometer mais esse tipo de crime e de pecado, você seria um homem perdoado pela nação e seria um homem livre. Mas você é tão estúpido, é tão ignorante, que você não ouviu e não quis aceitar a voz que te chamava a sair da prisão para uma nova vida. Quando o jovem saiu de dentro do túnel, a história conta que ele tinha os olhos cheios de água. Ali estavam várias pessoas esperando a sua morte. Na guilhotina havia uma frase escrita: hoje cabeças vão rolar, porque quem chega ali não tem mais salvação. Ali era o juízo final, era o executivo. Estava um palanque e ali estava o rei, o príncipe e o carcereiro, uma representação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vai ocorrer no dia do juízo. Quando aquele rapaz colocou a cabeça na guilhotina antes do instrumento de morte descer, ele gritou: não estou morrendo por ter cometido pecados, mas porque não quis ouvir a voz que me chamava ao arrependimento, a uma nova vida e a sair da cela do pecado. E o instrumento desceu, a sua cabeça foi decepada e ele morreu perdido. Queridos, aqueles que já foram batizados e que estão na igreja verdadeira, amém, irmãos? O Espírito Santo está falando a ti. Tome cuidado para que ele não pare de falar. Mas, querido amigo visitante, você conheceu a verdade, amém? Levante a mão aí, todos os visitantes se sentiram abençoados com as mensagens. O Espírito Santo lhe incomodará.
Ele lhe incomodará, não para mal, mas para bem. Ele já está falando ao seu coração, sim ou não, irmãos? Está. Quando você ouve os temas e as pregações e vai para sua casa, ele está falando com você. Mas você já notou que interessante? Que muitas vezes você está como aquele jovem, não, mas é que eu fumo, não, mas é que eu bebo, não, mas é que, não, mas é que, não, mas é que. Já notou que toda vez que o Espírito Santo fala, olha, você tem que vir, já conheceu a verdade, já tomou os estudos bíblicos, já sabe que essa é a igreja correta, já sabe que tem que se batizar. Deus quer te salvar, nós queremos te perdoar. Só que aí a pessoa fala, não, é isso ou não é, irmãos? A pessoa vai falando contra o Espírito Santo. Eu vou te dizer uma coisa, preste bem atenção. O Espírito Santo é um cavalheiro e é educado. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Porque se ele perceber que ele está sendo um incômodo na tua vida, querendo te salvar, se ele fazer como o carcereiro fez, olhar assim e falar, olha, desculpa, e falar, Jesus, esse aqui, ó, acabou. Aí acabou. Que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Esse é o nosso desejo de oração. Quantos nessa noite se sentiram abençoados? Quantos dos nossos amigos estão nos visitando? Levante a sua mão aí. Quantos estão estudando a Bíblia? Levante a mão, tenha medo não, levante a mão. Quantos estão estudando a Bíblia? Levante a mão aí. Veja, Deus ama você. Deus quer salvar você. Nessa semana que vem agora, eu estarei humildemente visitando a todos vocês para tirar alguma dúvida. Se você quiser tirar alguma dúvida bíblica, quiser estar se preparando para o batismo que vai ocorrer no dia 30, Deus está chamando. Se você quiser saber qual é o momento de se batizar, eu estou me dispondo, os irmãos estão pegando o nome, o endereço. Eu quero estar visitando cada um dos amigos visitantes para você estar se preparando para essa decisão importante. Só que muitas vezes a pessoa fala assim, pastor, mas eu já fui batizado. Realmente, todo mundo já foi batizado. Existe o batismo muçulmano, o batismo espírita, batismo da macumba, batismo evangélico, batismo testemunha de Jeová, batismo presbiteriano, batismo católico, batismo adventista. Quem já foi batizado em algum tipo de batismo, levanta a mão aí, ó. Todo mundo tem que levantar. Todo mundo já foi batizado em alguma coisa, não é? A pergunta é, você foi batizado no batismo verdadeiro? Tem isso, pastor? Tem. Quantos querem saber qual é o batismo verdadeiro? Nessa semana que vem, na casa dos visitantes, eu estarei lá, visitando a cada um, para ensinar sobre o batismo verdadeiro. E se algum irmão quiser saber, que nos acompanhe na visita, amém, irmão? Porque esse estudo nós vamos dar na casa. Então, meu amigo visitante, você que quer tirar as suas dúvidas, se já passou por um batismo verdadeiro, se o que você fez já vale e tal, se está certo, quero estar visitando você, para nós então estarmos tendo esse estudo, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ter agora uma mensagem musical cantada e no final encerraremos com a oração. Foi uma alegria, um prazer e uma honra santa ter estudado a palavra de Deus essa semana com todos vocês, amém? Vamos agora ouvir uma mensagem musical.
as coisas serão novas lá em Jerusalém, e não mais tereis sede, pois da água viva eu beberei. Lá no céu não haverá mais lágrimas, E a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. é preciso ser puro para entrar na Santa Jerusalém, ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eis que logo ele vem, e a recompensa ele dará. Estarei face a face com o eterno Deus de Israel, lá no céu. Não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Lá no céu não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Deus seja louvado por tão bela melodia, por tão bela pregação cantada. Amém, irmãos? O reino dos céus, o lar celestial, como diz a letra desse hino, é o propósito de Deus para a tua vida e a tua existência. Amém, irmãos? Quantos querem ter esse propósito na sua vida? Que você possa entregar a vida a Cristo Jesus, mas principalmente buscar poder em Cristo Jesus para abandonar o pecado e então entrar na cidade de Deus pelos portões celestiais. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus e amado Pai,
Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, porque nesta semana a Tua palavra, a Santa Bíblia, que é a Tua boca falando conosco, ela confirmou a fé dos irmãos que já são batizados e fazem parte desta irmandade cristã. Obrigado, Senhor, porque também nesta semana, os nossos amigos e irmãos que estão estudando a Tua palavra e preparando-se para tomar a decisão do batismo, eles tiraram as suas dúvidas nessa semana. E hoje, Senhor, eles têm a certeza, através da Tua palavra e através do explicar do Espírito Santo nas suas mentes e nos seus corações, eles têm a certeza de que esta é a igreja de Deus. Porque esta igreja, embora tenha pessoas falhos e pecadores, esta igreja recebeu a doutrina verdadeira. Esta igreja, a igreja adventista, ela segue a doutrina segundo está na Bíblia. E por isso, ó Deus, ela é a igreja que é uma porta de salvação, para que as pessoas que aprendam a doutrina bíblica aqui e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, realmente, o nome dessas pessoas será escrita no livro da vida, no livro do Cordeiro. Que o Senhor possa abençoar os nossos amigos visitantes, porque Cristo Jesus morreu na cruz por eles. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor não afaste o Deus Espírito Santo da vida deles. Que o Senhor possa ter misericórdia deles. Que o Senhor possa estar falando ao coraçãozinho deles, ao eles saírem da tua casa hoje. Eu te peço, ó Deus, que o Espírito Santo fale ao coração deles. Fale ao coração deles de uma maneira, ó Deus, que eles possam entender e que eles possam aceitar o teu chamado. Que eles possam, ó Deus, nesse dia 30 que vem agora, nesse próximo batismo, eles possam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim eles tenham um compromisso contigo e um dia, junto com esta igreja, eles possam junto conosco entrar na tua cidade pelos portões celestiais. Eu te peço essa bênção sobre a minha vida e sobre a vida de todos esses meus irmãos e teus filhos que aqui estão. E eu já quero te agradecer, porque eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Senhor ouviu e atendeu esta oração. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida. Estarei à porta para me despedir de vocês, como sempre, e estaremos ao fundo para tomar o nosso lanchinho de todas as noites.